O nome do meu pai pisca incessantemente na tela do meu telemóvel pela 5ª vez. Observo vibrar contra a superfície lisa e fria da minha secretária de vidro, um contraste gritante com a velha mesa de carvalho riscada onde eu fazia os trabalhos de casa na infância. Lá fora, a silhueta urbana de Chicago reluz sob o sol da tarde, a centenas de metros de altura e a uns 1.200 quilômetros da casa de fazenda, onde aprendi a anular-me. Hesito o dedo pairando sobre a opção ignorar novamente. A cadeira de couro range enquanto mudo de posição e o telemóvel silencia. 3 segundos depois, uma notificação de e-mail surge. O remetente é Vitor Ribeiro e o assunto: a sua irmã precisa de si. Última oportunidade. O meu estômago contrai-se ao abri-lo, as palavras desfocadas, exceto pela linha final. O casamento de Clara é o evento mais importante da sua vida. Esteja lá ou esqueça qualquer apoio futuro. E imediatamente uma notificação de correio de voz aparece. Clico em reproduzir e coloco no altifalante. Madalena é o seu pai. A sua voz preenche o meu apartamento imponente como sempre. Não sei que jogo está a jogar, mas isto já durou tempo suficiente. O casamento da sua irmã é daqui a 2 semanas. E as festividades começam este fim de semana. Se não conseguir deixar de lado seja qual for a sua queixa para o momento especial de Clara, então pode esquecer qualquer apoio futuro desta família. A sua mãe está fora de si com preocupação. Ligue-me de volta imediatamente. Uma risada amarga escapa da minha garganta. Dirijo-me ao armário e retiro um diploma emoldurado escondido atrás de casacos de inverno. O relevo dourado capta a luz Madalena Ana Ribeiro, licenciatura em Ciência de Dados, summa cum laude. Há 3 anos a acumular pó em vez de estar pendurado na minha parede, porque velhos hábitos são difíceis de morrer. O meu telemóvel vibra com uma mensagem da minha mãe. Por favor, liga para o teu pai. Ele está a ficar impaciente. Lanço um olhar ao calendário na minha secretária. A extravagância de casamento de Clara, com 14 dias de cerimônias, festas e sessões fotográficas para o dia perfeito da filha de ouro, está destacada em vermelho raiva. Abro a aplicação do Banco 138. 139 euros em poupanças. Mais do que suficiente para nunca mais precisar do apoio deles. Eles simplesmente ainda não o sabem. Uma memória surge à 3ª classe a agarrar o meu boletim com 5 excelentes. A mãe à mesa da cozinha a assentir sem levantar os olhos da revista. Isso é bom, querida. Na mesma noite, a sala de estar, explodindo em aplausos pela fita de participação de Clara na peça da escola, viste como ela projetou a voz, ela foi a melhor lá. O rosto do pai brilhava de orgulho enquanto eu me sentava invisível nas escadas. A feira de ciências do meu 2º ano do ensino secundário, a fita azul que ganhei por analisar a qualidade da água local. As cadeiras vazias onde os meus pais deviam ter estado. Tinham ido ao jogo de futebol da Clara. Ela tinha marcado um golo e eles falaram sobre isso durante semanas. O diretor Silva entregou-me o prêmio. Os seus pais devem estar tão orgulhosos. Senti a sensação de vazio no peito já familiar. Depois do último ano, o volumoso pacote de aceitação da Universidade de Chicago às minhas mãos, a tremer ao ler a oferta de bolsa. Chicago. A testa da mãe enrugada de preocupação. Isso é tão longe, a Clara pode sentir-se inferior se fores para lá quando ela só vai frequentar a faculdade comunitária. O pai nem sequer levantou os olhos do jornal. Já discutimos isto. Vais ficar por perto. Ponto final. A negociação silenciosa que se seguiu. Poderia viver nos dormitórios do estado há apenas 20 minutos para estudar em silêncio. Argumentei. Eles concordaram acreditando que eu tinha cedido. 2 semanas depois, embarquei num autocarro para Chicago com tudo o que possuía, em 2 malas deixando um rasto de papel cuidadosamente elaborado de inscrição na faculdade comunitária e uma falsa atribuição de dormitório. O risco calculado da minha primeira independência real. Agora paro em frente ao espelho da minha casa de banho, já não a filha invisível. O meu reflexo mostra alguém que eles não reconheceriam confiante, bem-sucedida, livre do peso da necessidade da sua aprovação. Volto à minha secretária e traço os dedos sobre o meu nome no diploma. Madalena Ana Ribeiro, analista de produto salário de 6 dígitos. Invisível nunca mais. A tela do meu portátil brilha enquanto abro o website da companhia aérea. Os meus dedos movem-se decisivamente pelo teclado reservando um bilhete de 1ª classe para casa. É hora de eles finalmente me verem, sussurro ao meu reflexo na tela escura. Arrumo a minha bagagem de designer com precisão, encaixando o diploma entre camadas de roupa. Um sorriso gentil espalha-se pelo meu rosto enquanto imagino as suas expressões quando finalmente souberem quem me tornei. Alguma vez teve de esconder o seu sucesso daqueles que mais deviam tê-lo celebrado. O que faria se a sua família só o valorizasse quando precisava de algo de si? O meu regresso à casa está prestes a ensiná-los uma lição que nunca esperaram.
carro de aluguer range sobre o cascalho familiar. Estaciono atrás de uma carrinha florista que descarrega cascatas de rosas brancas. A minha casa de infância transformou-se em algo saído de uma revista de noivas com faixas de tecido de marfim drapeadas nos corrimões da varanda. A minha mãe abre a porta antes que eu possa bater. O cabelo dela está tingido num tom preciso de loiro-mel, sem um fio fora do lugar. Madalena, finalmente. O abraço dela parece uma performance demasiado rígido e demasiado breve. Decidiu apoiar a sua irmã Vejo. Dentro de casa, o cheiro a velas de baunilha e tinta fresca preenche o ar. O planeamento do casamento transformou cada superfície num palco. O meu pai emerge do seu escritório, os óculos de leitura pousados no nariz. Ele não me abraça apenas, acena por cima de uma prancheta. Bom está aqui. Os programas precisam de ser dobrados e estas sacolas de boas-vindas para os convidados montadas. Ele enfia a prancheta nas minhas mãos. A Clara precisa disto pronto até às 4. Acabei de entrar, pai, e já tenho algo útil para fazer. Clara aparece no topo das escadas, o telemóvel encostado à orelha. Não eu disse especificamente arranjo em cascata não agrupado, isto está literalmente a arruinar tudo. Ela avista-me e levanta um dedo, o sinal universal de espera. Compreendes? Este é o dia mais importante da minha vida. Quando ela finalmente desce, dá-me um beijo no ar perto da minha bochecha. Madalena, graças a Deus. O catering está a ameaçar desistir, e a mãe é inútil com o plano de lugares. Prazer em vê-la também, Clara. O Eduardo está a planear esta surpresa para a recepção, e preciso de ter a certeza de que tudo combina com o resto. Eduardo, pergunto pousando a minha mala. O noivo dela, a minha mãe esclarece. Vai conhecê-lo ao jantar. Ele é absolutamente maravilhoso, um investidor brilhante. Milionário de criptomoedas. Clara corrige com óbvio orgulho. Eduardo Correia chega precisamente às 18h30, carregando uma garrafa de vinho cara e exibindo um sorriso que não chega aos olhos. Ele é mais alto do que eu esperava, com o tipo de beleza impecável que pertence a anúncios de relógios de luxo. A irmã misteriosa finalmente aparece. Ele diz, apertando a minha mão com demasiada força. A Clara disse que era uma espécie de gênio da informática escondida na cidade grande. Analista de produto, corrijo. Parece intenso. Ele pisca o olho. Tenho alguns amigos a desenvolver uma plataforma de negociação de IA, coisa revolucionária. Devíamos falar de negócios algum dia. Durante o jantar, Eduardo domina a conversa com contos de investimentos em criptomoedas e oportunidades exclusivas. O meu pai agarra-se a cada palavra. Então, em que bolsas negocia principalmente? Pergunto durante uma rara pausa. O sorriso de Eduardo congela momentaneamente. Uma mistura, principalmente plataformas privadas. Acesso exclusivo através da minha rede. Fascinante. E a sua empresa é onde? Somos descentralizados. Ele responde suavemente. A beleza da blockchain? Certo, tenho parceiros em Singapura, Zurique e Dubai. O meu pai lança-me um olhar de aviso. Madalena, nem toda a gente quer discutir negócios ao jantar. Mais tarde, enquanto procurava programas de casamento no escritório do meu pai, deparei-me com documentos de refinanciamento da casa datados de 3 semanas antes. A propriedade onde cresci, que estava quase paga, agora tinha uma nova e considerável hipoteca. Vozes flutuam da sala de jantar adjacente. Vitor tem a certeza sobre esta segunda hipoteca. O tom preocupado da minha mãe. Fico imóvel. Isso é tudo da minha herança também, Helena. O Eduardo garantiu retornos mínimos de 20%, mais 15 mil euros. Você não entenderia investimentos como estes. O meu pai a interrompe. É assim que se constrói verdadeira riqueza. Apoio-me na parede, o meu cérebro de analista, a calcular fatores de risco, segunda hipoteca, poupanças da família, herança, tudo a fluir para a vaga oportunidade de investimento de Eduardo. Ele é um fraude, a voz da tia Helena mal é um sussurro, enquanto estamos no jardim dos fundos, supostamente a admirar as suas contribuições para as flores do casamento. Também vê isso? Pergunto. Ela assente os seus olhos cinzentos tão semelhantes aos meus nítidos de preocupação. O seu pai não me vai ouvir. Começou a dizer que eu sempre tive inveja do sucesso dele. O senhor Silva, aqui da rua, perdeu 25 mil euros numa oportunidade de investimento exclusiva no ano passado. Ela continua. Pareceu-me muito familiar quando ouvi as propostas do Eduardo. Madalena. Uma voz familiar chama da vedação. O senhor Tomás, o meu antigo professor de ciências, acena. Tenho acompanhado a sua carreira. Aquele programa de ciência de dados de Chicago que frequentou é um dos melhores do país. Fico imóvel. Como é que, ao contrário dos seus pais, alguns de nós realmente prestamos atenção? A tia Helena afaga a minha mão. Pela primeira vez desde que cheguei, sinto-me vista. Pai e mãe, acho que precisamos de falar sobre o Eduardo. Estamos na sala de estar naquela noite. Sobre ele o quê? O meu pai não levanta os olhos do jornal.
Notei algumas inconsistências nas suas alegações de negócios. A forma como ele descreve os seus investimentos não se alinha com o funcionamento real dos mercados de criptomoedas. A minha mãe suspira dramaticamente. Honestamente, Madalena, sempre tiveste inveja da felicidade da tua irmã. Isto não é sobre inveja. As suas alegações de investimento não fazem sentido matemático. O meu pai finalmente olha para mim, a sua expressão endurecendo. Não percebes de negócios a este nível, Madalena. Nem tudo cabe nas tuas pequenas folhas de cálculo. A porta da frente abre-se e Clara entra com Eduardo. Ela imediatamente sente a tensão. O que está a acontecer? A sua irmã tem preocupações sobre os negócios do Eduardo. O rosto de Clara enruga-se. Está a falar a sério. Aparece depois de 3 anos e imediatamente tenta arruinar a única coisa boa na minha vida. Eduardo coloca um braço protetor em volta dela. Está tudo bem, querida. Algumas pessoas simplesmente não entendem a inovação. Olho para os seus rostos defensivos, desdenhosos e iludidos, e percebo que cometi um erro de cálculo. Eles não querem a verdade. Eles querem a ficção confortável que torna Clara especial e Eduardo um príncipe. A filha invisível vê tudo, mas ninguém quer olhar. Quando vê pessoas que ama a caminhar para o desastre, até onde deve ir para as proteger de si mesmas, arriscaria mais rejeição para salvar uma família que nunca o valorizou. O meu canto na cabine do Roses, a mesma onde estudei cálculo no secundário, espera-me. Encolho-me na cabine do canto no Café Roses, o mesmo local onde estudei cálculo durante o ensino secundário. O assento de vinil range debaixo de mim familiar, mas estranho agora. A tela do meu portátil brilha com abas abertas, registros comerciais, fóruns de investimento, perfis de redes sociais. 3 identidades anteriores olham para mim: Diogo Luiz, Edmundo Lameira, Eduardo Loureiro. Agora, Eduardo Correia. O meu dedo traça o padrão na tela. O mesmo homem, nomes diferentes, o mesmo sorriso encantador, vítimas diferentes. Bebo o meu café preto, o seu amargor a condizer com o gosto na minha boca, enquanto ligo os pontos inconfundíveis. Precisa de mais Madalena. A Margarida, a mesma empregada dos meus tempos de adolescente, aparece ao meu cotovelo. Os seus olhos arregalam-se enquanto ela estuda o meu ecrã. A minha prima perdeu tudo para um homem que parecia exatamente assim. Chamava-se Edmundo. Algo. O meu estômago aperta. Lameira. Pergunto. Isso mesmo. Ela pousa a cafeteira. Esquema de investimento. Fugiu da cidade logo antes do casamento. Partiu-lhe o coração e esvaziou-lhe as poupanças. Abro outra janela do navegador. Margarida, ela falaria comigo. Uma mulher na casa dos 50 senta-se à minha frente 2 horas depois, as mãos a tremerem em volta da caneca. Eu pensava que era especial. Karen sussurra. Ele fez me sentir escolhida. A minha irmã pensa o mesmo. Karen desliza uma pasta pela mesa, fotos, extratos bancários, relatórios policiais que não deram em nada. A sua mandíbula aperta-se. Ele desapareceu 3 dias antes do nosso casamento, juntamente com 60 euros e o anel de família da minha mãe. As fotografias confirmam o que eu já sei. Os extratos da conta mostram transferências para contas offshore indetetáveis. Os relatórios policiais detalham 3 outras vítimas com histórias semelhantes em 3 estados diferentes. Agradeço a Karen e guardo as minhas provas. O casamento é daqui a 5 dias. O nó no meu estômago aperta-se. Onde estiveste? A voz da mãe corta o corredor enquanto eu entro. Os arranjos de flores precisam de ser verificados e a Clara está em crise por causa dos cartões de lugar. Lanço um olhar ao meu relógio, mal passa do meio-dia. Estava a pesquisar algo importante. Mais importante do que o casamento da sua irmã. Ela enfia a lista de verificação nas minhas mãos. O seu pai notou o seu problema de atitude. Ele diz que quase não ajudou em nada. Um peso familiar instala-se nos meus ombros. A filha invisível, agora visível apenas para críticas. Encontro Clara na sala de jantar, rodeada de amostras de arranjos de mesa e lenços amassados. O calígrafo estragou a fonte. Ela olha para mim, com olhos borrados de rímel. Onde estiveste, tenho mandado mensagens há horas. Verifico o meu telemóvel, 3 mensagens, a primeira enviada há 40 minutos. Sempre fizeste isto. Clara funga dramaticamente. Desapareces quando precisas e depois apareces para me ofuscar. A acusação atinge com precisão praticada. Por 23 anos, a minha existência, de alguma forma, ficou aquém e foi demais. Estou a tentar ajudá-la, Clara, ao evitar os preparativos do casamento. Ao questionar o negócio do Eduardo, a sua voz sobe. Não suportas que eu tenha encontrado alguém incrível enquanto estás sozinha em Chicago a fazer seja qual for o trabalho chato que paga as tuas contas.
Mordo a língua para não dizer a verdade sobre o meu trabalho chato, que paga o dobro do que ela alguma vez ganhou. Em vez disso, pego num cartão de lugar e examino a fonte supostamente errada. Posso ligar para o calígrafo, ofereço. O pai já o fez. Clara limpa os olhos. Pelo menos ele me apoia. A sala de estar silencia enquanto eu termino de apresentar as minhas provas, capturas de ecrã, impressas, registros bancários, relatórios policiais e a declaração assinada da Karen. Espalhei-os pela mesa de centro. Os meus pais sentam-se atordoados no sofá. Clara está empoleirada na poltrona, o rosto pálido. Eduardo está junto à lareira, a sua expressão cuidadosamente composta. Isto é claramente um caso de identidade trocada. O seu sorriso não chega aos olhos. Tem um rosto comum, as pessoas confundem-me o tempo todo. 3 mulheres diferentes em 3 estados diferentes. Mantenho a voz firme. Todas com a mesma experiência de um homem que corresponde à sua descrição, usou nomes semelhantes aos seus e desapareceu com o dinheiro delas pouco antes do casamento. Madalena. Aí a voz do meu pai tem um tom de aviso. Isto é absurdo. Pai, olhe para as fotografias, empurra uma foto na sua direção. Olhe para a cronologia, olhe para o padrão. Nunca vi esta mulher na minha vida. Eduardo insiste, gesticulando para a declaração da Karen. Clara salta para os pés. Não acredito que tenha ido tão longe para arruinar a minha felicidade. Lágrimas escorrem pelo seu rosto. Sempre tiveste inveja de mim. Inveja. A palavra apanha-me desprevenida. Estou a tentar protegê-la. Ao emboscar o meu noivo com estas invenções. Clara agarra os papéis da mesa, amassando-os no punho. Clara, estendo a mão para o seu braço. A segunda hipoteca, o fundo de reforma da mãe, a herança dela. Está tudo a ir para a oportunidade de investimento dele. Não vê o padrão. Chega, o meu pai levanta-se, o rosto corado. Precisa de sair desta casa agora mesmo. Eduardo coloca uma mão reconfortante no ombro do meu pai. Vitor está tudo bem. Ela está apenas preocupada com a irmã, mal orientada, mas com boas intenções. A sua simpatia ensaiada faz a minha pele arrepiar-se. Não vou sair. Mantenho a minha posição endireitando-me na minha altura máxima. E já não sou a mesma filha invisível. O silêncio cai sobre a sala. O que está a falar? A minha mãe pergunta. Não fui para a faculdade comunitária. A verdade irrompe depois de anos de contenção. Formei-me com distinção na Universidade de Chicago há 3 anos. Sou analista de produto na Tech Fusion. Ganho 6 dígitos. Tenho me sustentado inteiramente desde os 18 anos. Os seus rostos atordoados seriam satisfatórios noutras circunstâncias. Isso é impossível, o meu pai gagueja. Tiro o meu crachá de identificação da empresa. Verifiquem o meu perfil do LinkedIn. Liguem para o meu escritório. Fui outra pessoa completamente diferente enquanto estavam demasiado ocupados com a vossa filha de ouro para notar. E Clara afunda-se de volta na cadeira, a sua expressão oscilando entre choque e descrença. E agora estou a dar-vos uma oportunidade. A última oportunidade de verem a verdade antes que seja tarde demais. Reúno as provas espalhadas, remontando cuidadosamente o caso. Este homem não é quem diz ser. O casamento é daqui a 5 dias. O seu padrão é desaparecer 3 dias antes da cerimônia, assim que tiver acesso a todos os fundos. A máscara de Eduardo escorrega por um breve segundo, um flash de cálculo atravessa o seu rosto antes que o sorriso encantador regresse. Acho que já ouvimos fantasia suficiente por hoje. A voz do meu pai recuperou a sua autoridade. Madalena, não vou pedir de novo. Sai agora. Olho para cada um deles, a certeza rígida do meu pai, a lealdade conflituosa da minha mãe, a raiva defensiva da Clara, a preocupação ensaiada do Eduardo. Quando ele desaparecer com tudo o que tem, digo baixinho recolhendo os meus pertences. Lembrem-se que alguém tentou avisá-los. A porta da frente parece mais pesada do que quando eu tinha 17 anos a esgueirar-me para estudar na biblioteca. Desta vez não estou a esconder quem sou. Desta vez estou a afastar-me com a verdade que eles se recusam a ver. Alguma vez teve de ficar sozinho com a verdade, enquanto todos os que amava escolhiam mentiras confortáveis. O que faria se estivesse no meu lugar, ir embora, ou lutar mais por uma família que se recusava a ouvir. A minha próxima decisão mudará tudo. O meu telemóvel não para de vibrar. Coloco-o virado para baixo na bancada da cozinha e sirvo outra chávena de café, observando o vapor a subir na luz da manhã do meu apartamento em Chicago. Faltam 2 dias para o casamento da Clara e as notificações evoluíram de exigentes para desesperadas. Viro o telemóvel 17, chamadas perdidas, 23 mensagens de texto, 5 mensagens de voz. A primeira mensagem de voz reproduz-se no altifalante. Madalena, ele foi-se embora. A voz do meu pai falha um som que nunca ouvi antes. O Eduardo desapareceu na noite passada. Liga-nos de volta. A segunda, as contas estão vazias. Tudo. Até o fundo de reforma da sua mãe. O seu tom imponente desapareceu, substituído por algo vazio.
A terceira apanha-me desprevenida. A polícia disse que sem um contrato escrito pouco podem fazer. A voz da minha mãe treme. Chamaram-lhe uma questão civil. Por favor, Madalena, precisamos que venhas para casa. Ela não me chama Madalena desde que eu tinha 10 anos. A mensagem de texto da Clara brilha na tela. Tinhas razão, não te ouvi. Por favor, ajuda-nos. Traço o dedo ao redor da borda da minha chávena de café. Da minha janela do 15º andar, o Lago Michigan estende-se azul e ilimitado. 15 andares acima e uma vida inteira longe da família que só me vê quando o desastre ataca. A minha mentora Viviana atende ao segundo toque. Parece perturbada, ela diz em vez de um olá. Eles finalmente acreditaram em mim sobre o Eduardo, digo, agora que ele se foi com o dinheiro deles, e querem a sua ajuda. Sim, Viviana, o silêncio contém anos de sabedoria. Ela ajudou-me a construir a minha carreira quando os meus próprios pais não se deram ao trabalho de comparecer na minha formatura. O que estás a considerar? Ela finalmente pergunta. Pressiono a testa contra o vidro frio da minha janela. Ainda não decidi. Limites não são paredes, Madalena. São portas que controlas. Depois de desligarmos, marco um voo para casa pela segunda vez este mês. A diferença dessa vez só levo roupa para 3 dias. A tenda de casamento está meio desmontada no quintal quando o meu táxi para. Cadeiras brancas empilhadas contra a vedação. Os elaborados arranjos florais, agora murchos, ainda adornam os corrimões da varanda. A minha mãe abre a porta antes que eu bata. O seu rosto sem maquilhagem envelheceu 5 anos em 2 dias. Vieste? Os braços dela hesitam para um abraço. Não há abraço de volta. O meu pai passeia pela sala de estar, o telemóvel encostado à orelha. Ele desliga quando me vê. Os seus olhos fixam-se na minha mala de designer, no relógio, no meu pulso. Pensamos que talvez pudesses ajudar com... Ele pigarreia. Assistência financeira até resolvermos isto. O que pensarão os Silvas? A minha mãe torce as mãos. E a direção do clube de campo? O seu pai é tesoureiro. Clara está encolhida no sofá a usar calças de fato de treino e uma das minhas velhas t-shirts do secundário que deve ter encontrado no meu antigo quarto. Os seus olhos estão inchados. Se tivesse sido mais solidária desde o início, talvez eu tivesse ouvido. A sua voz não tem a sua habitual aresta, mas a culpa cai familiarmente. Sempre foste tão negativa em relação a ele. Pouso a minha mala na mesa de centro e desabotou o meu casaco. A sala de estar parece mais pequena do que me lembrava. As paredes ainda exibem os troféus de dança da Clara e nenhuma única das minhas conquistas acadêmicas. Posso ajudar com algumas coisas, digo a minha voz firme. Não com tudo. Tchá! O meu pai endireita-se. Agora, Madalena, como seu pai, posso. Posso ajudá-los a apresentar queixas à polícia corretamente. Posso contactar o meu colega, que é especialista em recuperação de fraudes financeiras. Posso ligá-los a um advogado que lida com casos como este. Conto os pontos nos meus dedos. Não posso substituir o dinheiro que perderam. O silêncio estende-se pesado entre nós, mas a minha mãe começa. Eu ganho 6 dígitos. Tenho poupanças substanciais e não vou sacrificar a minha segurança financeira para vos resgatar de uma situação sobre a qual vos avisei explicitamente. O rosto do meu pai avermelha. Esta família apoiou-te a vida toda. Uma risada escapa de mim, curta e inesperada. Apoiou quando nos dava um teto, comida na mesa. Isso é o mínimo legal, pai. Clara desenrola-se do sofá. Então, vai simplesmente abandonar-nos depois de teres tido razão. É isso que te importa ter razão. Encontrou o seu olhar firmemente. O que me importa é ser respeitada, ser ouvida. Expiro lentamente. Precisam de mim agora, mas nunca me quiseram. Há uma diferença. A minha mãe desaba numa cadeira. Como pode ser tão fria? Aprendi com os especialistas. As palavras escapam antes que eu as possa reter. Pela primeira vez, todos olham verdadeiramente para mim. Não através de mim ou para além de mim. Veem a mulher que se construiu sem a sua atenção, que teve sucesso sem a sua aprovação. Estes são os meus limites, digo baixinho. Vou ajudá-los a navegar nisto legalmente. Ficarei 3 dias. Não vou esvaziar a minha conta poupança, nem avalizar empréstimos. Essas são as minhas condições. O meu pai começa a falar para Itenta novamente. Quando é que te tornaste esta pessoa? Quando não estavam a olhar. É nossa obrigação ajudar a família quando nos trataram mal ou estabelecer limites é um ato de autorrespeito. Que condições estabeleceria antes de ajudar aqueles que só o procuram em crise? O meu pai passeia pela sala de estar cada passo pesado a martelar a sua autoridade no chão, onde eu antes caminhava na ponta dos pés. Como chefe desta família, sempre tomei decisões com os melhores interesses de todos em mente. Ele ajeita os ombros na minha direção. Esta situação exige uma frente unida.
Sento-me na ponta da mesma poltrona onde eu me encolhia com livros quando criança tentando desaparecer. Não mais. A minha mãe torce as mãos, o anel de casamento a tilintar contra os nós dos dedos. Sangue é mais grosso que água madalena. Certamente compreendes isso agora. O peso familiar das suas expectativas pesa sobre mim, endireito a coluna. Sempre pensaste que eras melhor. A voz da Clara falha, o rosto manchado de rímel mal se assemelha à noiva radiante dos convites de casamento ainda espalhados pela mesa de centro. A Madalena perfeita com o seu emprego chique e a sua vida na cidade grande. Verifico o meu relógio. Estão nisto há 27 minutos. A pressão coordenada à culpa, a tentativa de me fazer ceder, como as bonecas de papel com que a Clara e eu brincávamos. Ela ficava com os vestidos bonitos, eu com os retalhos rasgados. Quando eu tinha 8 anos, digo a voz firme. Ganhei o concurso de soletração do distrito. Disseste-me que não podias vir porque o pai tinha uma reunião importante. O meu pai abre a boca. Levanto a mão. Vivos a ambos no Friendlies, depois com a Clara a celebrar a sua fita de participação do dia de campo. O silêncio pende denso como o calor do verão. 10ª classe, o meu projeto de ciências sobre escoamento agrícola, ganhou reconhecimento estadual. A cerimônia foi na mesma noite do concerto do coro da Clara, onde ela cantou na última fila. Escolheste o concerto. O olhar da minha mãe cai para o seu colo. A minha formatura do ensino secundário. Saíram imediatamente porque a Clara tinha um encontro para o baile e precisava de ajuda com o cabelo. O relógio de pé no canto marca os segundos de uma verdade desconfortável. Natal de 2020. Dei a cada um de vocês presentes atenciosos baseados em conversas que tivemos naquele ano. Vocês deram-me um cartão de oferta genérico com o nome errado. A porta da frente abre com um ranger familiar. A tia Helena está emoldurada na porta a agarrar a sua mala como um escudo. Eu vi tudo. A sua voz vacila, mas mantém-se firme. Cada recital que perderam, cada conquista que desvalorizaram. Vi esta criança murchar enquanto vocês bajulavam a irmã dela. O rosto do meu pai fica vermelho escuro. Isto é assunto de família Helena. Eu sou família, a minha tia diz. Alguém nesta sala precisa de reconhecer o que aconteceu nesta casa. Levanto-me da cadeira, a minha altura total, de repente aparente nesta sala onde passei tantos anos a tentar encolher-me. Vou ajudar com a casa. A minha voz preenche o espaço que nunca antes ocupei. Vou cobrir a 2ª hipoteca. Vou tratar da consolidação da dívida do cartão de crédito. Os seus rostos brilham com alívio rapidamente escondido. Mas não vou ajudar com a vossa reputação. Não vou fingir que a Clara não foi enganada por um homem que qualquer verificação de antecedentes decente teria sinalizado. Não vou mentir aos vizinhos sobre para onde foi o dinheiro. Encontro os olhos de cada um por sua vez. Não vou comparecer a quaisquer eventos comunitários onde me exibam como a filha obediente que apareceu para salvar o dia. A mandíbula do meu pai aperta-se. Não tenho direito de ditar as condições na minha casa. Tenho quando sou eu que tenho os meios para a salvar. As palavras têm um gosto estranho, poderosas certas. A minha assistência vem com proteções legais para mim. O dinheiro será tratado através de canais formais com documentação. Não terão acesso direto a quaisquer fundos. Pensem nisto como uma transação comercial, não um resgate familiar. Os olhos da minha mãe arregalam-se. Não somos um caso de caridade. Não são caridade. A caridade não vem com requisitos. Isto sim. Da minha pasta retiro 3 cópias de um documento que o meu advogado preparou. O papel faz um som nítido enquanto as coloco na mesa de centro. Isto descreve os termos da minha assistência financeira. Uma solução única, não uma relação contínua. Vou transferir os fundos para pagar a 2ª hipoteca diretamente para o banco. A consolidação do cartão de crédito será feita através de um consultor financeiro que selecionei. Isto é ridículo. O meu pai brada, mas os seus olhos seguem os papéis. A 2ª página é um reconhecimento toco no documento. Afirma que durante anos vocês favoreceram consistentemente um filho em detrimento do outro, criando um ambiente de negligência emocional. A minha mãe ofega. Nunca assinaríamos tal coisa. Então vou-me embora e podem explicar ao banco por que não podem fazer o pagamento do próximo mês. A sala fica em silêncio, exceto pela respiração ofegante da Clara. O meu pai pega nos óculos de leitura com as mãos a tremer. Tornaste-te dura. Tornei-me honesta. Continuo de pé. O mundo não me quebrou nem vocês, mas não vou fingir mais. Ele lê em silêncio a caneta pairando sobre a linha da assinatura. A sua mão treme. A sua mãe e eu fizemos o nosso melhor. O vosso melhor foi profundamente desigual. As palavras surgem sem raiva, apenas a verdade. 10 minutos depois, todas as 3 assinaturas marcam a página. Envio uma mensagem ao meu consultor financeiro para proceder com os arranjos que discutimos. Pego no meu telemóvel e faço uma chamada. Senhora Antunes, vamos prosseguir com o plano A. Sim, o arranjo completo.
Ouço brevemente. Obrigada. A documentação foi assinada. Receberá as cópias dentro de 1 hora. Viro-me para a minha família. Raquel Antunes é uma consultora financeira certificada que se especializa em reestruturação de dívidas familiares. Ela vai contactá-los amanhã para iniciar o processo. Tudo passará por ela, não por mim. O meu pai abre a boca para objetar. Isto não é negociável, digo. Ela garantirá que a hipoteca seja paga e que os credores sejam tratados adequadamente. O dinheiro nunca tocará diretamente nas suas contas. Recolho as minhas coisas sem pressa nem cerimônia. Sem abraços chorosos, sem promessas de ligar em breve. Espero que encontrem paz com as vossas escolhas. Ajeito o meu casaco, verifico se tenho tudo. A tia Helena segue-me até a varanda. Vai ficar bem. O sol da tarde aquece o meu rosto enquanto olho para a rua, onde outrora esperava um autocarro escolar a sonhar em escapar. Já estou. Caminho até ao meu carro de aluguer às costas direitas, os passos medidos. O espelho retrovisor mostra a casa a diminuir, mas não olho para trás. Algumas pontes não podem ser reconstruídas. Algumas não devem ser. A luz do sol atravessa as janelas da baía do meu escritório, em casa, projetando retângulos dourados e avermelhados sobre a secretária de bordo, onde organizei a minha vida em filas organizadas e intencionais. O meu apartamento em Chicago desapareceu trocado por este bungalow artesanal com os seus ossos sólidos e história. 1 ano desde que me afastei do drama da família Ribeiro. O diploma agora está centrado na parede. Madalena Ana Ribeiro, licenciatura em Ciência de Dados, summa cum laude. Já não escondido atrás de casacos de inverno. Já não um segredo. O meu portátil emite um som com uma chamada de vídeo de Liliana, a 3ª estudante do meu programa de mentoria para mulheres universitárias de primeira geração. O seu rosto aparece brilhante, com notícias sobre uma entrevista para uma bolsa de estudo. Usei aquela técnica de preparação que me ensinaste. Ela diz, colocando o cabelo escuro atrás da orelha. Quando me perguntaram por que é que eu merecia mais do que os outros, não pedi desculpa nem minimizei. Disse-lhes exatamente o que conseguiria com isso. E inclino-me para a frente. O seu sorriso alarga-se. Ligaram há 1 hora. Consegui. Tu ganhaste, corrijo-a gentilmente. Há uma diferença. Após a chamada, entro no meu jardim dos fundos. A primavera trouxe os primeiros rebentos verdes do solo que preparei e nutri através de estações de paciência. Os meus dedos tocam nas folhas tenras das mudas de tomate. Estas cresceram fortes, ao contrário das raízes murchas que deixei para trás. A carta da minha terapeuta, doutora Shen, está na mesa do pátio. 1 ano de sessões semanais documentadas na sua caligrafia precisa. Paciente demonstra progresso significativo no estabelecimento de limites saudáveis e no reconhecimento do seu valor intrínseco separado da validação familiar. As tardes de quarta-feira ainda pertencem ao centro comunitário, onde ensino literacia financeira a jovens mulheres. Na semana passada, a Tânia, uma jovem de 17 anos com uma inteligência que me lembra a mim mesma, detetou os sinais de alerta no esquema de pirâmide que visava a sua mãe. Mostrei-lhe que os números não batiam certo. Ela disse-me, endireitando a coluna. O meu telemóvel vibra com a atualização mensal da tia Helena. Leio a mensagem. Pai e mãe ainda lutam para refinanciar a casa. Clara a trabalhar a tempo parcial no banco local, a frequentar terapia 2 vezes por mês. Nenhuma menção a tentativas de me contactar diretamente. O limite mantém-se firme de ambos os lados. O temporizador do jardim toca. Hora de me preparar para esta noite. O auditório do centro comunitário enche-se de aplausos constantes enquanto caminho para o pódio. O programa de mentoria que fundei foi reconhecido pelo seu impacto em estudantes universitários de primeira geração. O prêmio é substancial nas minhas mãos. Vidro e metal a captar a luz. Sólido e real. Percorro a multidão com o olhar enquanto falo. Nenhuma cadeira vazia onde os pais deviam sentar-se. Em vez disso, a doutora Chen acena encorajadoramente da 3ª fila. A minha vizinha, a senhora Gracinda, que me traz mudas de tomate de herança, sorri com orgulho irrestrito. Colegas de trabalho que valorizam a minha mente analítica exatamente pelo que ela é. Amigos que perguntam como estou e realmente esperam pela resposta. Quando iniciei este programa, digo à plateia, pensava que estava a ajudar os outros a encontrar o que eu nunca tive. O que descobri em vez disso foi que o valor não vem da validação externa. Cresce de dentro para fora quando realmente nos vemos a nós próprios. De volta a casa, abro o meu portátil para finalizar os detalhes da Bolsa de Visibilidade Ribeiro para estudantes academicamente talentosos cujas conquistas foram ignoradas. A questão da redação dizia: descreva uma altura em que as suas contribuições não foram reconhecidas e como manteve o seu sentido de valor.
Uma notificação surge da Sara, a minha primeira orientanda. Viste-me quando mais ninguém o fez. Isso mudou tudo. Enquanto o crepúsculo suaviza os contornos do dia, rego o meu jardim com cuidado metódico. As plantas de tomate estão ao lado de pimentões, abobrinhas e sementes de ervas. Cada uma escolhida, plantada e cuidada por mãos que conhecem a sua própria força. O farfalhar das folhas na brisa da noite soa como uma aprovação sussurrada. Toco no caule de um arbusto de rosas que podou severamente no outono passado. Está a brotar novos rebentos, mais forte do que antes. Algumas coisas crescem mais fortes quando são cortadas. Sussurro um sorriso a puxar os meus lábios enquanto contemplo a vida que construí, próspera, enraizada e, finalmente, completamente visível. Deixe-me saber o fim. A história está limitada a 30 minutos. Ainda me recordo daquela tarde, um ano depois do meu regresso inesperado. O meu escritório em Chicago, agora um paraíso de calma e propósito, irradiava uma luz dourada. O diploma, há muito escondido orgulhosamente, adornava a parede, um testemunho visível da minha jornada e da minha resiliência. O toque do meu portátil, um suave sussurro digital, anunciou uma videochamada de Liliana. A sua voz, cheia de entusiasmo contagiante, falava de uma entrevista para uma bolsa de estudo e as suas palavras ecoavam as minhas próprias lições. Usei a técnica que me ensinaste, disse ela, e não me desculpei nem me minimizei. Apenas disse o que ia fazer. O sorriso que se seguiu luminoso e desinibido era a prova da sua vitória. Consegui! Exclamou e eu com um sorriso reforcei. Ganhaste, Liliana. Há uma diferença. Depois da chamada, o jardim nos fundos, o meu santuário de crescimento e renovação, convidou-me para o seu abraço verde. As primeiras folhas de tomate plantadas e cuidadas por mim emergiam da terra, um símbolo de força e vitalidade em contraste com as raízes murchas que eu deixara para trás. A carta da doutora Chen, a minha terapeuta na mesa do pátio, era um registro dos meus progressos, das fronteiras saudáveis que eu tinha estabelecido e do meu valor intrínseco finalmente reconhecido. As quartas-feiras à tarde continuavam a ser dedicadas ao centro comunitário, onde partilhava os meus conhecimentos de literacia financeira. Lembrava-me da Tânia, uma jovem com uma inteligência que espelhava a minha, que graças aos meus ensinamentos detetara um esquema de pirâmide. Mostrei-lhe que os números não batiam certo, disse ela à sua voz, antes hesitante e agora firme. Uma mensagem da tia Helena chegou uma atualização mensal da minha família. Os pais ainda lutavam para refinanciar a casa. Clara trabalhava a tempo parcial e ia à terapia. Nenhuma menção a mim. A fronteira estabelecida com tanto cuidado mantinha-se. O auditório do centro comunitário estava cheio, os aplausos um eco quente e gratificante enquanto caminhava para o pódio. O programa de mentoria, o meu legado, era reconhecido. O prêmio nas minhas mãos, feito de vidro e metal, era sólido e real. Varria a multidão com o olhar e não havia cadeiras vazias. Em vez disso, via a doutora Chen e a senhora Gracinda, os meus colegas de trabalho, os meus amigos, todos lá a acenar, a sorrir, a valorizar-me pelo que eu era. Quando iniciei este programa, disse a audiência, pensava que estava a ajudar os outros a encontrar o que eu nunca tive. O que descobri em vez disso foi que o valor não vem da validação externa. Ele cresce de dentro para fora quando realmente nos vemos a nós próprios. De volta à casa, abri o meu portátil para finalizar os detalhes da Bolsa de Visibilidade Ribeiro, uma bolsa para estudantes academicamente talentosos, cujas conquistas tinham sido negligenciadas. A questão da redação era clara. Descreva uma altura em que as suas contribuições não foram reconhecidas e como manteve o seu sentido de valor. E uma notificação da Sara, a minha primeira mentora, surgiu. Viste-me quando mais ninguém o fez. Isso mudou tudo. Enquanto o crepúsculo suavizava os contornos do dia, reguei o meu jardim com um cuidado metódico. As plantas de tomate, pimentões, abobrinhas e ervas, cada uma escolhida, plantada e cuidada pelas minhas mãos, revelavam a sua própria força. O farfalhar das folhas na brisa da noite soava como uma aprovação sussurrada. Toquei no caule de um arbusto de rosas que podara severamente no outono passado. Novos rebentos mais fortes do que antes emergiam. Algumas coisas crescem mais fortes quando são cortadas. Sussurrei um sorriso a puxar os meus lábios enquanto contemplava a vida que construíra próspera, enraizada e finalmente completamente visível. O que pensa do final da história? Acha que Madalena fez a escolha certa para si e para sua família? Ou há algo mais que ela poderia ter feito,